Por que sofremos? Esse é o tema do vídeo de hoje. Oi, seja muito bem-vindo. Eu sou a Cláudia Cronenberg e eu estou aqui no primeiro vídeo desse canal trazendo esse tema e eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo para a gente poder refletir juntos sobre esse tema tão importante que aflige toda a nossa humanidade. Então hoje nós vamos começar uma série de vídeos aqui no canal onde eu vou trazer para gente algumas propostas de estudo sobre esse tema. Eu vou começar com um texto que eu fiz baseado nos meus estudos em relação a todo esse conteúdo e eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo as referências, né, dos livros que eu li, mas não tem como. Esse texto que eu fiz, ele não é um texto retirado de pedaços de alguns livros, não. Ele é a minha percepção, de acordo com a minha consciência atual a respeito desse tema. E claro que a nossa vida, né, a nossa consciência, ela é fruto de tudo aquilo que a gente aprende, de tudo aquilo que a gente se desperta a partir do momento que a gente entra em contato com tudo que a gente aprende, né, com os outros, com os mestres, com as pessoas que sabem, que escrevem sobre isso, que falam sobre os assuntos que a gente pesquisa, mas também sobre algo interno, né, algo que já habita dentro de nós. Então eu convido você a trazer essa sua sabedoria interna que já está aí dentro de você, para que você possa refletir aqui junto comigo, tá bom? Então, a primeira pergunta que eu venho trazer aqui, né, que eu fiz nesse texto que eu escrevi, e vou deixar aqui embaixo também para você ler o texto, é: por que sofremos? E a segunda pergunta que vem logo em seguida é: o sofrimento que experimentamos em nossa vida é realmente necessário? Eu te pergunto aí. É um castigo divino? O sofrimento é um castigo divino? São questões que normalmente a gente se faz em determinadas circunstâncias da nossa vida, que estamos passando por um momento difícil e que tantas pessoas perguntam, né, questionam, reclamam e se revoltam, né, contra a sua vida, se revoltam contra Deus. E é sobre isso aqui que a gente vai começar a falar nessa série de vídeos. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Será que nós poderíamos evoluir sem sofrer? O pensamento que eu cheguei foi o seguinte, né? Que se nós caminhássemos, né, dentro, em consonância com as leis universais, com as leis divinas, né? Porque o universo, ele tem leis que são universais, né? E o que é uma lei? Uma lei é algo que não pode ser quebrado, né? Porque se você quebra, se você infringe uma lei, você tem uma consequência daquele ato infrator. Toda vez que você, aqui na nossa sociedade, nós temos leis, né? No nosso país tem leis, cada país tem suas leis, né? O mundo inteiro tem leis que regem a nossa sociedade, né? Então imagine um universo, que é uma coisa imensa, né? Como se nós que somos espíritos, né, somos criaturas imperfeitas, que somos seres em evolução, ainda em evolução, temos as nossas leis para o melhor andamento, né, da nossa vida em sociedade. Imagine então um universo. Imagine como é a mente de Deus e como Ele organizou tudo isso, né? Então existem sim leis universais e nós vamos falar sobre isso aqui também, né, esmiuçar mais esse assunto de leis universais, mas vamos focar aqui no tema do sofrimento nesse vídeo. Então, toda vez que nós não estamos agindo, não estamos pensando, sentindo de acordo com essas leis universais, toda vez que nós infringimos alguma lei, é natural que venha algo
ao nosso encontro, né? Ou seja, isso não é um castigo divino, porque isso é uma resistência que nós temos de aceitar como as coisas são, né? Nós temos uma resistência de aceitar o inevitável, né? Aquilo que a gente foge de muitas situações da nossa vida, de nossos caminhos que nós deveríamos seguir, e desde o princípio nós vemos que nós passamos, né? Eu estou falando isso como evolução da própria humanidade, nós passamos por várias etapas. A lei que está intrínseca no sofrimento é a lei de causa e efeito, uma das leis, né? Lei de causa e efeito. Então, toda vez que eu faço algo, eu tenho um efeito daquela causa. E eu estou falando aqui numa perspectiva de ser imortal, né? Ou seja, numa linha de tempo em que nós não vemos somente a vida, essa encarnação terrestre, tá? Eu estou falando de uma perspectiva de uma vida eterna, de uma vida imortal. Nós temos um início, que foi a nossa criação, né? Que foi lá quando Deus nos criou, né? E depois eu vou falar mais sobre essa questão do verbo criar, porque existe uma diferença. Mas por hora vamos ficar por aqui. Então, quando nós fomos criados por Deus, né, nós somos criados espíritos simples e ignorantes, para que nós um dia cheguemos à nossa perfeição. Então, partindo desse princípio, e aí eu, né, te coloco aqui a minha concepção de vida, né, de filosofia de vida e de percepção da verdade, da realidade da vida, como as coisas funcionam. E aí eu te dou o direito, né, de você concordar ou discordar de mim de acordo com as suas crenças. Mas isso para mim não é uma crença, isso para mim é a realidade, como que funciona. Então, partindo desse princípio que nós somos seres imortais, nós estamos aqui vivendo uma experiência, uma das inúmeras experiências evolutivas que nós temos para nos aperfeiçoarmos enquanto criaturas, enquanto filhos de Deus. Se eu estou nessa experiência hoje e eu colho, né, sofrimentos, eu experimento sofrimentos que não... por mais que eu analise, por mais que eu pense, por mais que eu chame a minha consciência, nessa vida não tem motivos para eu estar passando por aquilo, por aquele sofrimento, então pode ser que a causa desse sofrimento que eu esteja passando tenha sido gerada em uma outra existência, num outro momento, né, da minha imortalidade. Então, é preciso a gente compreender que toda vez que nós sofremos é porque em algum momento da nossa vida espiritual, da nossa vida imortal, nós resistimos às leis divinas, às leis universais. Então, eu gosto de pegar essa coisa de resistência, eu entendi melhor quando eu adotei essa palavra, resistência, né? Porque antes ficava uma coisa assim, então eu faço, vem alguma coisa de volta. Fica como, mesmo que não seja castigo, mas fica como que algo assim que, sabe, tá vindo para mim. E na verdade a gente, o que eu sinto, né? O que eu percebi, o que eu aprendi é que nós resistimos. Toda vez que a gente resiste a quem nós realmente somos em essência, né? Porque nós somos espíritos de Deus, espíritos imortais, né? Nós somos essência divina. E toda vez que a gente vai contra isso, toda vez que a gente resiste à lei de amor universal, toda vez que eu estou fora do meu caminho como ser essencial, eu resisto a isso, eu tenho uma contração, né? Então, eu coloquei nesse texto que
Por exemplo, o sofrimento ele se torna inevitável sempre que nós resistirmos a essas leis que são naturais e irrevogáveis. Toda vez que nós formos resistir a isso, o sofrimento vai se tornar inevitável. Qual a função do sofrimento? Por que Deus permite que nós soframos? O sofrimento, então, ele funciona como um alerta de que algo em nós está em desarmonia com a nossa essência, com a nossa natureza divina. Ele vem como um aviso, né? Um alerta, um aviso de que nós precisamos olhar para dentro, nós precisamos nos despertar para lembrar a gente de quem nós somos, né? De onde nós viemos e para onde nós vamos. Então, se você olhar o sofrimento com esse prisma, muda tudo, né? Então, eu vou comparar aqui agora o sofrimento com a dor física, né? A dor, ela é ruim ou ela é boa? Ela é ruim ou ela é sadia, né? A dor é um mecanismo de defesa do nosso corpo. O nosso corpo, se nós tivermos um ferimento, a gente sente dor. Automaticamente, aquela dor é um alerta, né? É um mecanismo de defesa do nosso organismo para que a gente possa tratar aquilo, para que a gente possa curar, para que a gente saiba que tem algo errado dali e o nosso corpo começa a reagir automaticamente, as defesas imunológicas começam a ativar ali e a gente sente dor. Se nós não sentíssemos dor, quanto tempo nós resistiríamos, né? Quanto tempo a gente conseguiria viver sem dor? Há casos assim, né? Pessoas que nasceram sem tato, sem dor, sem sentir dor, que elas vivem muito pouco, né? Porque é um mecanismo de sobrevivência do nosso corpo, é um mecanismo inteligente. Então, assim também, eu entendo que é a nossa alma, nós, né, em essência. Quem fala que é o espírito, não é o corpo. Quem pensa é o espírito, não é o corpo. Nós temos um corpo, nós somos um espírito e a alma é a união desses fatores. A alma é o ser encarnado, né? Então, nós, em essência, somos o espírito. E toda vez que nós, enquanto matéria, né, nós estamos no ego, o ego inferior, né, o ego infantil, o ego, ele não raciocina, o ego, ele quer, ele deseja. Então, toda vez que eu estou no ego, eu estou no sofrimento ou no gozo, né? Então eu vou trazer para vocês depois também a gente vai analisar aqui um livro que eu estudei, que eu estudo, que é esse livro aqui, que é o livro Por que Sofremos, né, do Huberto Roden. E esse livro é muito legal e muito do que eu me baseei para escrever esse texto, eu não copiei não, mas eu me inspirei nos estudos que eu fiz a partir desse livro. E eu quero até trazer alguns estudos aqui a respeito desse livro aqui. E esse livro vai justamente falar, esse autor, Huberto Roden, um filósofo fantástico, ele vai falar sobre isso, sobre a questão do sofrimento, entre gozo e sofrimento, e felicidade e infelicidade, né? Então, por exemplo, se você está gozando ou sofrendo, você está no campo do ego, né? Se você está infeliz ou feliz, você está no campo do eu, do espírito. Isso significa que você pode ser uma pessoa feliz e ao mesmo tempo sofrer. Porque você é uma pessoa feliz, porque você é feliz. Mas é possível, ele vai explicar esmiuçadamente aqui. Eu não vou me adentrar muito nesse livro agora, mas ele vai falar sobre isso. E é muito interessante, porque você passa a entender as coisas de uma forma ampla. Você muda a sua visão de sofrimento, muda o olhar, né? O sofrimento, ele vem como essa necessidade
da gente olhar para a gente, um alerta, um sinal, um chamado, né, um mecanismo de defesa da nossa própria natureza divina, da nossa essência, de nos gritar para a gente, falar, olha, não é por aqui, né, não é por aqui. Você está só satisfazendo os desejos do ego, você só está pensando no seu bem-estar momentâneo, né? Que nós estamos aqui momentaneamente, a nossa vida encarnada. E o mais importante para mim, né, como se fosse o seu espírito falando, né, com o seu ego, conversando, e ele vai dizer, o mais importante para mim não é isso. E o ego vai dizer, ah, mas eu quero isso. Então, quem é que está comandando aí, né? Quem é que está comandando a gente? É o ego, né? O ego é o nosso imperador, a gente está seguindo o imperador do ego ou a gente está seguindo a nossa essência. Toda vez que você está muito fechado, né, muito desesperado, muito agoniado, a gente está muito triste, muito para baixo, pode ter certeza que a gente está no ego, porque o ego ele sofre muito, né? E o ser, a gente já consegue transcender isso tudo. Não Então, por exemplo, vários mestres, né, pessoas que se iluminaram, que passaram aqui pela Terra. A gente tem um exemplo de vários seres iluminados, né? E o mais iluminado, né, claro, o espírito mais puro que já passou pela Terra, que é o nosso Mestre Jesus, ele nos ensinou tudo isso de forma muito, muito profunda. Mas esses ensinamentos eles foram ficando cada vez mais esquecidos ou mal compreendidos, de acordo com as interpretações, né, que foram feitas através de várias religiões, de vários interesses políticos ao longo da história. Então a gente precisa de vários, né, Deus envia, né, para nós seres que já atingiram um grau de iluminação maior, para quê? Para nos fazer recordar de nós mesmos, né, da nossa essência, para que nós fomos criados, com qual objetivo a nossa existência é a nossa existência. Então o Buda, né, veio trazer tantos ensinamentos e veio atender a essas questões e veio trazer essa consciência de iluminação, necessidade de iluminação do ser. Nós temos outras pessoas de vários outros segmentos religiosos, e não importa. Gandhi, né, que veio com a sua mensagem de unificação, de não violência, de união realmente, né, verdadeira. A Madre Teresa de Calcutá e tantos outros, né, Martin Luther King, cada um com a sua missão específica, mas trazendo uma única verdade, né, que é a verdade da importância da gente se libertar da nossa vaidade, do nosso orgulho. E tudo isso está no campo do ego. Então, quanto mais no ego nós estivermos, quanto mais eu me coloco como servente do ego. Então, assim, o ego, ele era para ser nosso funcionário, né? Para ser aquele que nos serve. E a gente faz o contrário, a gente coloca o ego na função de patrão. O ego passa a ser o nosso imperador. E aí, por isso que as coisas começam a entrar em conflito dentro de nós. Em um dado momento, a gente chega que não aguenta mais. Porque a gente está nessa luta entre ego e ser, entre querer atender os desejos do nosso ego, e estamos também, uma coisa muito importante, né, que a gente tem que sempre falar e se atentar, é que nós estamos imersos numa bolha, né, numa bolha, ou seja, numa matrix, que nós somos bombardeados o tempo inteiro com informações de outras pessoas, né, de informações de massa, né, televisão, rádio, enfim, internet, mas em qual nós estamos nos conectando? Qual é
essas informações que a gente está se alimentando de que tipo de informação, né? Então tudo isso também vem corroborar para o nosso sofrimento ele ser aumentado, né? Para ele ser cada vez mais penoso, porque nós estamos seguindo tendências. Para a gente poder finalizar aqui a nossa reflexão de hoje, eu venho trazer uma frase, né, de Jesus, que é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E essa é a maior lei que Deus deixou para a gente, a lei do amor, né, o maior ensinamento que Jesus veio trazer. E toda vez que eu fujo da lei do amor, dessa lei, eu estou fugindo da minha própria essência. E se eu não estou vibrando no amor, eu estou indo contra mim. E quando eu vou contra mim, inevitavelmente eu vou sofrer. Não adianta a gente querer se enganar. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. A gente precisa ir ao encontro dessa verdade única, né, que Jesus veio trazer para a gente e várias outras pessoas iluminadas também, e colocar isso para funcionar de verdade na nossa vida, a partir da nossa responsabilidade. Esquece o outro ele faz aquilo que ele acha melhor. A gente tem que fazer aquilo que a gente tem a responsabilidade, o conhecimento de fazer, né? E, claro, fazer o melhor pelo outro, mas não tentar apontar, né, os erros dos outros, nesse sentido que eu quis dizer. Cada um é que vai responder por si. E a gente tem que se preocupar com o nosso sentimento. Eu só posso falar por mim, eu não posso falar por ninguém. Nós estamos todos mergulhados, né, numa mesma onda eletromagnética que nos une, né, que nos interliga uns aos outros. E tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu faço, eu emito uma vibração. Essa vibração, ela ressoa, né? Ela ressoa no campo energético e ela vai atrair para mim tudo aquilo que eu vibrei. Então, se eu vibrei amor, eu vou atrair para mim amor. Se eu vibrei ódio, eu vou atrair ódio. Então, tudo que a gente sente, que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo que a gente emana, a gente está sendo responsável por aquilo que a gente está. Nós estamos criando aquilo, porque nós somos co-criadores. O recado de hoje foi esse. Eu espero que você aí do outro lado tenha gostado dessa reflexão. Eu quero saber o que você pensa sobre o assunto, quero a sua opinião. Coloca aqui embaixo nos comentários para a gente poder dialogar, né, refletir mais sobre isso. E eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho, né, para poder a gente refletir, aumentar a percepção sobre esse tema. É claro que dentro de um vídeo não dá para a gente abordar tudo, mas gratidão pela sua paciência e por você ter ficado aqui comigo até o final desse vídeo. Um grande abraço e muita paz!